Continuando aqui a segunda parte da aula de Química, a gente vai dar continuidade à classificação dos ácidos. Bem, a última classificação que falta é quanto ao grau de ionização. O que é o grau de ionização? Para a gente entender, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, se eu jogo uma certa quantidade de ácido na água, nem todas as moléculas que estão nessa quantidade de ácido vão se ionizar, ou seja, não vão quebrar e liberar o H+. O que acontece? Uma certa quantidade de moléculas vai se ionizar e outras vai continuar como moléculas, ou seja, não vai liberar o hidrogênio. E esse grau de ionização é a porcentagem, né? A porcentagem dessas moléculas que vão se ionizar. E como é uma porcentagem, então eu posso calcular esse grau de ionização através de uma divisão. Eu vou ter o alfa, que vai representar o grau de ionização. Ele vai ser uma divisão entre o número de moléculas que se ionizaram, ou seja, aquelas que foram quebradas, pelo número total de moléculas que foram dissolvidas, que é todas as moléculas que foram jogadas dentro d'água. Quando eu faço essa conta, se o valor for acima de 50%, então o ácido ele é considerado um ácido forte. Se esse valor for ficar entre 5% e 50%, então eu considero esse ácido como moderado. E se o valor ficar abaixo de 5%, esse ácido é classificado como um ácido fraco. Então, o grau de ionização ele serve basicamente só para falar sobre a força do ácido, se um ácido é forte, moderado ou fraco. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem como é que a gente pode abordar isso numa questão. Bem, a questão fala o seguinte: foram dissolvidas 9 moléculas grama de certo ácido. Aí ele botou HX porque pode ser qualquer ácido, em quantidade suficiente de água. Mas apenas 6 moléculas grama do ácido utilizado ionizaram-se. Qual é o valor aproximado do grau de ionização desse ácido? Ou seja, a gente vai calcular aí o grau de ionização. Ele falou que foi dissolvidas 9 moléculas grama, ou seja, o total de moléculas que ele jogou dentro d'água foi 9 moléculas grama. Então a gente vai substituir na parte de baixo da fração. E ele também falou que apenas 6 moléculas grama do ácido foram ionizadas, ou seja, apenas 6 moléculas gramas sofreram a quebra, né, da ligação e liberaram H+. A gente vai substituir na parte de cima. Aí fica essa divisão. O grau de ionização seria 6 dividido por 9. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ver que vai dar 0,67. Aí está em forma decimal, mas se eu quiser passar para forma de porcentagem, eu multiplico por 100, né? Aí o grau de ionização ele fica no valor de 67%. Como a gente viu lá a classificação, quando o grau de ionização for acima de 50%, então ele é classificado como um ácido forte. Apesar da questão não pedir isso, mas a gente já tem como saber. E como deu um valor acima de 67%, então esse ácido é forte, beleza? É assim que a gente calcula o grau de ionização. Só que nem todas as questões, né? Nem todas as questões elas vão dar valores para a gente ver se um ácido é forte ou fraco ou moderado. Então a gente vai ter que aprender a olhar para o ácido, né? Olhar para a forma molecular do ácido e ver se ele é fraco, moderado ou forte. Como é que a gente faz isso? A gente vai começar a ver se o ácido ele é um oxiácido ou um hidrácido. Como a gente sabe, o oxiácido ele tem a presença de oxigênio. Então essa é a primeira coisa que a gente olha. A gente vai dividir os ácidos em oxiácidos e hidrácidos. Aí a gente vai começar a ver como é que a gente olha assim, a força do ácido a partir dos oxiácidos. Bem, para a gente fazer isso, a gente vai ter que diminuir o número de oxigênios que tem naquela molécula pelo número de hidrogênios da mesma molécula. Como assim? Ó? Vocês estão vendo aqui. Eu tenho essa molécula de H4P2O7. A gente vai pegar a quantidade de oxigênios, né, que aqui é 7, e diminuir pelo valor de hidrogênios da mesma molécula, que no caso aqui é 4. Aí o valor que a gente achar, né, o resultado dessa subtração, a gente vai olhar aqui nessa tabela.
Quando o resultado dessa subtração for igual a 3, a gente considera esse ácido muito forte. Tudo bem? Quando o resultado for 2, a gente considera esse ácido como forte, né? Quando for o resultado igual a 1, então a gente considera o ácido moderado. E quando o resultado for igual a 0, a gente considera um ácido fraco. Beleza? Aí eu coloquei essa observação aqui, avisando para vocês que algumas questões elas podem considerar, quando o resultado for 3 ou 2, apenas como ácidos fortes, sem ter essa diferença entre muito forte ou forte, apenas como forte. Mas nem é todas as questões, é só algumas. Aí o que a gente faz aqui? Ó? A gente tem essa molécula aqui, a gente vai diminuir o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. 7 menos 4 é igual a 3. Se a gente olhar aqui na tabela, 3 é um ácido muito forte. Então, esse ácido aqui, essa molécula, é um ácido muito forte, beleza? Aqui é o segundo exemplo, H2SO4. 4, né, que é o número de oxigênios, menos 2, que é o número de hidrogênios, vai dar igual a 2. 2 é considerado um ácido forte, beleza? Então, o H2SO4 é um ácido forte. Terceiro exemplo, H3PO4. 4 menos 3, né? 4 menos 3 é igual a 1. 1, quando o resultado for igual a 1, então é um ácido moderado. Então, H3PO4 é um ácido moderado. Ele nem é tão forte, nem é tão fraco. Beleza? Aí, esse último exemplo aqui. H3BO3. 3 menos 3 é igual a 0. Quando o resultado for igual a 0, então é considerado um ácido fraco. Beleza? Então, o H3BO3 é um ácido fraco. Beleza, pessoal? E aí eu quero falar para vocês aí uma exceção da regra, que é o H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é um ácido fraco. Apesar de o resultado dele aqui, ó, 3 menos 2 dá igual a 1, seria um ácido moderado, mas ele não é um ácido moderado. Ele é um ácido fraco. Por que ele é um ácido fraco? Porque o ácido carbônico ele é um ácido muito instável. Ele nunca fica nessa forma aí, assim, quase nunca ele fica nessa forma de H2CO3. Ele sempre se divide em água, né, H2, mais CO2, que é o dióxido de carbono. Então ele fica nessa forma estável. Por isso que ele é um ácido fraco. Eu quero que vocês se atentem aí uma dica, que ácidos que possuem carbono na molécula são considerados ácidos fracos. Sejam eles oxiácidos, que é o caso aí do H2CO3, sejam eles hidrácidos, que um exemplo seria o ácido cianídrico, que é o HCN, beleza? Então essa é a forma, né, de a gente ver se um ácido é forte, fraco ou moderado quando ele for um oxiácido, quando ele tiver a presença de oxigênio. Beleza, pessoal? A gente diminui o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. E se atentem aí a essa exceção do H2CO3. Ela é muito importante porque ela aparece bastante. Bem, agora a gente vai falar sobre... Peraí. Sim. A gente falou que a gente diminui, né? Se eu der essa situação para vocês, se eu perguntasse a partir desses 3 ácidos, ó. Dentre esses ácidos, qual é o mais fraco? Como é que a gente faz? A gente diminui, né, o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Se vocês olharem aqui, tem um oxigênio e um hidrogênio. Então, 1 menos 1 igual a 0, ácido fraco. 1 menos 1 igual a 0, também é um ácido fraco. E 1 menos 1 também é igual a 0. Então, os 3 são ácidos fracos. Os 3 empataram com o mesmo valor. Como é que eu vou saber, então, dentre esses daí, qual é o mais fraco, né? O que acontece? Como é que a gente faz aqui? A gente vai ver qual dos elementos centrais, né, é menos eletronegativo. Ou seja, o elemento que está entre o oxigênio e o hidrogênio, a gente tem que ver qual deles é mais eletronegativo. Aí o que tiver menor eletronegatividade será o ácido mais fraco. Por quê? Se o elemento central ele for muito eletronegativo, ele vai puxar muitas moléculas de água para ele. Se tiver muitas moléculas de água próximo a essa molécula, aí vai ser mais fácil de quebrar, né? Porque vai ter muita molécula de água, ela vai ali
exercer influência nessa molécula para quebrar a ligação e liberar o H+. Então, a gente vai ter que olhar, dentre esses 3 elementos aqui, qual é o mais eletronegativo, beleza? Aí, se vocês lembrarem lá da primeira aula, quando eu falei aquela filazinha de eletronegatividade, a gente tem aqui flúor, né, o elemento mais eletronegativo, depois oxigênio, depois nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. A gente tem aí 3 elementos para a gente olhar: cloro, bromo, né, e iodo. O que acontece? Se vocês olharem aqui a fila, o cloro ele está à frente do bromo e do iodo. Então a gente sabe que o cloro aqui ele vai ser o elemento mais eletronegativo dentre esses 3 aí, beleza? Ele vai ser o elemento mais eletronegativo. O boro vem em segundo, ó. Então o boro vai ser mais eletronegativo que o iodo e menos que o cloro. E o iodo, dentre esses 3, é o menos eletronegativo, ou seja, se o iodo é o menos eletronegativo, então dentre esses 3 ácidos, o mais fraco de todos é esse aqui que tem iodo. O segundo mais fraco é o HBr e o mais forte entre esses 3 é o que tem o cloro. Então a acidez fica o seguinte: HiO é o mais fraco dentre esses 3 ácidos, o HBr ele fica ali entre os dois, né? E o HClO ele é o mais forte dentre esses 3. Então, toda vez, né, se vocês se depararem com essa situação, pra gente, quando der aí empate, né, nessa subtração, e eles perguntarem mesmo assim quem é o mais fraco ou mais forte, vocês façam isso. Isso quando for um oxiácido, beleza? Quando for um oxiácido e der empate na subtração, vocês olhem aí qual dos elementos centrais é o mais eletronegativo. O mais eletronegativo, né, a molécula dele vai ser a mais ácida. Consequentemente, o que tiver menos eletronegatividade vai ter uma ação ácida muito mais fraca, beleza? É isso que acontece nos oxiácidos. Atente-se a isso. Bem, agora que a gente falou dos oxiácidos, né, para a gente saber a força deles, agora a gente vai entrar nos hidrácidos. Não tem uma regra para poder ver se os hidrácidos são fortes, moderados ou fracos. O jeito aí é só decorar. Então, existem 3 hidrácidos considerados ácidos fortes, né, que é o ácido iodídrico, que é o HI, o ácido bromídrico, né, que é o HBr, e o HCl, que é o ácido clorídrico. O único ácido moderado entre os hidrácidos é o HF, que é o ácido fluorídrico. E o restante, todos eles são todos considerados ácidos fracos. Desde o HCN, H2S, por aí vai. Então os hidrácidos a gente tem que decorar. Não tem como fazer nenhuma conta ou nenhuma regra. E o que acontece daquela mesma forma que aconteceu com os oxiácidos. A gente aí tem o HCl, o HBr e o HI. Todos eles são ácidos fortes, né? Mas se eu perguntasse, dentre esses ácidos, qual é o mais forte? Como é que a gente vai fazer? Aqui é diferente. Aqui a gente não vai olhar a eletronegatividade. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ver qual dos elementos que está ligado ao hidrogênio, né? No caso aí é o ânion, tem maior raio atômico. Ou seja, a gente tem que olhar dentre esses 3 aqui, qual que tem maior raio atômico. O que tiver maior raio atômico será o ácido mais forte. Como é que a gente faz isso? Ou seja, quando eu quero saber o raio atômico, eu quero saber o tamanho do átomo, né? Quanto maior o raio atômico, quanto maior o tamanho do átomo, mais esse ácido vai ser forte, beleza? Maior vai ser a acidez dele. Como é que eu faço isso? A gente vai ter que ir lá na tabela periódica e ver qual período, né? Que no período, no caso, é as linhas da tabela periódica. A gente tem que ver qual período que esses elementos estão. Aí a gente vai ver qual vai ser o raio atômico dele. Se a gente for na tabela periódica, o cloro, ele está no terceiro período da tabela periódica, né? Terceiro período significa que ele tem 3 camadas, né? Ele tem um tamanho ali de 3 camadas. O bromo, ele vai estar no 4º período da tabela periódica, né? E se ele está no 4º período, quer dizer que ele vai possuir 4 camadas.
E o iodo, ele está no quinto período da tabela periódica. Se ele está no quinto período, quer dizer que ele possui 5 camadas. Se o iodo ele possui 5 camadas, quer dizer que ele é o maior átomo, né, dentre esses três. Se ele é o maior átomo, se ele tem o maior raio atômico, então o ácido que ele está compondo vai ser o de maior acidez. Então vai ficar assim: o HI, que é o ácido iodídrico, ele vai ser o mais ácido dentre esses três. Depois vai vir o HBr, né, porque ele tem 4 camadas. E por último o ácido clorídrico, porque o cloro, ele é o átomo menor dentre esses três, então ele vai formar um ácido ali de menor acidez dentre esses três também. Todos eles são fortes, mas dentre eles o HI é o mais forte e o HCl é o mais fraco. Beleza? É isso que acontece quando eu tenho um empate também aí entre os hidrácidos. Não é por eletronegatividade, mas sim por tamanho do átomo. Beleza? E agora a gente vai falar da nomenclatura. A gente vai aprender a dar nomes aos ácidos, beleza? Só olhando a molécula. Primeiro a gente vai começar com os hidrácidos porque é mais fácil. Como é que eu dou o nome para um hidrácido? Primeiro o ácido, né? Que é um ácido. Aí a gente coloca o nome do elemento, que vai estar ligado ao hidrogênio, com a terminação hídrico. Beleza? Aqui eu tenho o HCl. Como é que eu faço? Eu coloco o ácido. Qual é o elemento que está ligado ao hidrogênio? É o cloro. Então eu boto o comecinho da palavra cloro, né? E junto com o final hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico, beleza? Eu coloco o nome do elemento mais terminação hídrico. Juntando vai ficar clorídrico. Segundo o exemplo aí, eu tenho o bromo, HBr, né? Aí eu coloco o ácido, coloco o nome do elemento, que no caso é bromo, e a terminação hídrico. Então vai ficar ácido bromídrico. Aí no caso do HI, vai ser ácido, né? Nome do elemento, qual é o elemento? Iodo. Então iodo mais hídrico vai ficar iodídrico. Então é ácido iodídrico. Aí tem o H2S. Como é que eu faço? No caso aqui, o nome desse elemento é enxofre. Porém, eu não vou colocar ácido enxofídrico. Porque nesse caso aqui eles vão usar o nome em latim do enxofre, que no caso é sulfuro. Então eles vão pegar o nome sulfuro e juntar com a terminação hídrica. Então vai ficar ácido sulfídrico, beleza? Não é ácido enxofídrico, é ácido sulfídrico. No caso agora, o ácido HF. Esse elemento que está ligado ao hidrogênio é o flúor, né? Esse F aqui é o flúor. Juntando flúor com o hídrico, vai ficar fluorídrico, beleza? Por último aí, esse último exemplo que eu trouxe é o HCN. Como é que eu faço aqui? Nesse caso, esse CN ele vai ter um nome em particular, beleza? O carbono e o nitrogênio junto vai ter um nome particular que vai ser o ciano, beleza? Então no caso vai ficar ciano mais hídrico, vai ficar cianídrico. Então esse HCN ele é o ácido cianídrico, beleza? É só juntar, ó. Nome do elemento mais hídrico. Então os hidrácidos é só isso, a nomenclatura, bem fácil. HCl, ácido clorídrico, HBr, ácido bromídrico, HI, ácido iodídrico, H2S, ácido sulfídrico, HF é o ácido fluorídrico e HCN é o ácido cianídrico, porque o CN ele vai formar o íon ciano. Só que a gente tem que aprender também a nomenclatura dos íons, beleza? A gente tem que aprender a nomenclatura dos íons para quando for estudar sobre sais, a gente vai precisar desse nome desse íon para também formar o nome lá no sais. Então eu quero que vocês aprendam logo aqui, né, o nome do íon. Como é que a gente faz? Quando eu tenho um hidrácido, a terminação é hídrico, beleza? Como é que eu faço para dar nome ao íon que ele vai liberar, né? No caso é o ânion. A gente troca a terminação hídrico, beleza? Essa terminação aqui hídrico, pela terminação eto. Então, se eu tiver aqui o ácido bromídrico, né, HBr, ele vai liberar o Br-. O Br-
ele vai ter o nome de brometo, porque é o nome do elemento, bromo, mais terminação eto. Então vai ficar brometo. Aqui o HCl. No caso aqui é ácido clorídrico. Então eu vou, né? O HCl, quando ele sofrer ionização, ele vai liberar o Cl-. O Cl-, né? Esse íon aqui, ele vai ter o nome de cloreto. Como é que a gente faz? Pega o nome cloro e coloca a terminação eto. Então se era clorídrico, vai ficar cloreto. Beleza? Bromídrico ficou brometo. O H2S, né? H2S, ele vai liberar o S2-. Esse íon aqui vai ter o nome de sulfeto. Por quê? Porque era ácido sulfídrico, né? E a gente tira o hídrico e bota eto. Então vai ficar sulfeto. Para que vocês saibam. Isso aqui é o nome só desse íon aqui, ó. Br- é brometo, Cl- cloreto, cloreto e S2- é sulfeto. Sempre assim, se esse íon veio de um hidrácido, então a gente troca. Final hídrico, troca por eto. Hídrico, troca por eto. Quero que vocês saibam disso. Pronto. A nomenclatura dos hidrácidos é só isso. Beleza? Só isso mesmo. E agora a gente vai entrar nos oxiácidos. Aqui a gente vai precisar saber NOx. Né? Por isso que a gente começou com NOx, porque NOx é bastante importante. Como eu falei. Como é que a gente faz para dar nomenclatura aos oxiácidos? A nomenclatura dos oxiácidos depende do NOx do elemento central, ou seja, é aquele elemento que está entre o hidrogênio da molécula e entre o oxigênio, beleza? Como é que a gente faz? A gente tem essa tabela aqui para dar nome. Quando o NOx do elemento central for mais 1 ou mais 2, a gente vai começar, né, ter um prefixo hipo. Aí a gente coloca o nome do elemento aqui nesse espaço e terminação oso. Beleza? NOx mais 1 ou mais 2 do elemento central. A gente faz isso aqui. Hipo, nome do elemento, terminação oso. Quando o NOx do elemento central for mais 3 ou mais 4, não tem prefixo. É só o nome do elemento e terminação oso. Quando o NOx do elemento central for mais 5 ou mais 6, também não tem prefixo. É só o nome do elemento, mais terminação ico. E quando o NOx do elemento central for mais 7, a gente tem um prefixo per, aí a gente coloca nesse espaço o nome do elemento, né? O nome do elemento central e terminação ico. E eu quero que vocês saibam aqui, só para quando vocês forem calcular o NOx, que seja mais rápido. Nos ácidos, o NOx do hidrogênio é sempre mais 1. Beleza? Como eu botei nessa observação aqui. NOx de hidrogênio nos ácidos é sempre mais 1. E do oxigênio é menos 2. Então, sempre quando vocês forem calcular, vocês botem lá mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Aí calcula do NOx central. Como é que a gente faz isso? H2SO4. O NOx do hidrogênio é mais 1, né? Só que aqui tem 2 hidrogênios, então fica mais 2. Lembrei aqui que aqui tem um mais 2. NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então eu tinha mais 2 do hidrogênio, menos 8 do oxigênio. Para zerar, né? Porque como é uma molécula, a soma dos NOx tem que dar igual a zero. Então para zerar essa conta, mais 2 menos 8, a gente tinha que colocar um mais 6, né? Porque ficava mais 2 do hidrogênio, somando com mais 6 do enxofre, ficava mais 8. Com menos 8 do oxigênio, zerava. Então aqui vocês vão calculando, vocês vão ver que vai dar todos esses valores que eu já coloquei aqui. No caso aqui do H2SO4, o enxofre, né, que é o elemento central, ele está com NOx mais 6 aqui. A gente vai na tabela. NOx mais 6. Como é que a gente faz aqui? Se o NOx deu mais 6, não tem prefixo, né? Aí a gente coloca o nome do elemento, terminação ico. Então fica ácido, sulfo, né? Porque o enxofre tem nome sulfo. Então fica ácido sulfúrico, porque terminação ico. Então sulfo mais ico, fica ácido sulfúrico. Só tem esse acento aqui para poder, como está em português, então melhorar a fonética. Então fica ácido sulfúrico, beleza? H2SO4, ácido sulfúrico. Se vocês olharem aqui, agora é o H2SO3. Se vocês calcularem,
vocês vão ver que o NOx do enxofre aqui é mais 4. Aí a gente vai lá na tabela. Quando o NOx do elemento central é mais 4, terminação oso. Então aqui vai ser o ácido sulfuroso. H2SO4 é o ácido sulfúrico, H2SO3 ácido sulfuroso, beleza? Então, apesar de ter o mesmo elemento central, o NOx pode variar, beleza? Dependendo da molécula. Então vocês fiquem atentos a isso. H2SO4, ácido sulfúrico, H2SO3, ácido sulfuroso. Agora aqui do HClO. Se vocês calcularem o NOx aqui do elemento central, vai dar mais 1. A gente vai lá na tabela. Quando o NOx do elemento central der mais 1, tem prefixo hipo, terminação oso. Então vai ficar ácido hipo, né? Cloroso. Porque a gente coloca o nome aqui do elemento central. Então fica hipocloroso. HClO é o ácido hipocloroso, beleza? Prefixo hipo, terminação oso. Porque o NOx foi mais 1. Agora o HClO2. Calculando o NOx aqui do elemento central, a gente vai ver que vai dar igual a mais 3. Aí a gente vai lá na tabela, beleza? Mais 3, a terminação é oso. Então aqui vai ficar ácido cloroso, beleza? Nome do elemento, mais terminação oso. Ácido cloroso. Agora, HClO4. Calculando o NOx aí do cloro aí nessa molécula, a gente vai ver que vai dar igual a mais 7, beleza? Aí a gente vai lá na tabela, mais 7, prefixo per, terminação í, então vai ficar ácido perclórico, beleza? Prefixo, nome do elemento, sufixo, perclórico. Então vai ficar HClO, ácido hipocloroso, HClO2, ácido cloroso e HClO4, ácido perclórico. Se fosse um HClO3, né, que eu não coloquei aqui, mas seria o ácido clórico, beleza? Porque ele teria NOx aqui entre o mais 4, entre com terminação ico, beleza? Agora, continuando aqui, o slide não está passando. O slide não está passando. Pronto, passou demais agora. Beleza, agora aqui. Eu coloquei mais exemplos, né? Vocês vão olhando aí, ó. Agora não está mostrando a seta. Pera aí. Cadê a seta aqui? Pronto. H2PO4. NOx do fósforo aqui no caso é mais 6. Fica terminação ico. Então é ácido fosfórico. HNO3. NOx do nitrogênio nesse caso aqui é mais 5. Mais 5 é terminação ico. Então fica ácido nítrico. HBRO. Tem NOx mais 1 aqui, o bromo. Então fica ácido hipobromoso. Porque como vocês estão vendo aqui, né? NOx mais 1, hipo, terminação oso. Então fica ácido hipobromoso. E aí vem agora, é uma exceção, né? Duas exceções no caso. O que é que eu quero que vocês saibam aqui? Quando os elementos da família 3A ou 4A, né, na tabela periódica, atingem seu NOx máximo, então a terminação é ico. Porque se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui o H2CO3. O H2CO3, se vocês calcularem o NOx do carbono, vocês vão achar mais 4. Mais 4 seria terminação oso. Então, no caso, teria que ser ácido carboroso. Só que o carbono é da família 4A. Elementos da família 4A, o máximo que o NOx dele pode chegar é mais 4. Então, nesse caso aqui, o carbono ele atingiu o NOx mais 4. Como ele atingiu o NOx mais 4, então a terminação dele vai ficar ico, beleza? Isso é para elementos da família 3A e 4A. Aqui não vai ser ácido carboroso, é ácido carbônico, porque o carbono atingiu seu NOx máximo. E ele é da família 4A. A outra exceção aqui é o boro, H3BO3. Aqui também seria, se vocês calcularem, mais 3, seria terminação oso. Só aí teria que ficar, né, ácido boroso. Só que o boro, ele é da família 3A. E ele atingiu o NOx máximo dele, que é mais 3. Como ele atingiu o NOx máximo dele e ele é da família 3A, então ele vai ter terminação ico. Então vai ficar ácido bórico. Tem outras exceções também, só que essas aqui são as mais importantes. Beleza? Então eu quero que vocês saibam. H2CO3 não é ácido carboroso, é ácido carbônico. E H3BO3 é ácido bórico. Não é ácido boroso, é ácido bórico. Beleza? Porque eles aí,
O carbono ele faz parte da família 4A e atingiu seu NOx máximo. E o boro faz parte da família 3A e atingiu seu NOx máximo. Beleza, pessoal? E aqui também a gente tem... Isso é só a nomenclatura de oxiácidos, beleza? E a gente tem que saber também a nomenclatura dos ânions, né? Que é aqueles íons de carga negativa, que são provenientes dos oxiácidos. A gente sabe lá que nos hidrácidos a gente troca o final hídrico, né? Pelo final eto, né? Aquele lá, o ácido sulfídrico ficou sulfeto, por exemplo. E aqui vai ser diferente, ó. Quando um ácido terminar em oso, né? Quando um oxiácido terminar em oso, a gente troca, né, lá no íon dele por ito. E quando terminar em ico, né, lá no ácido, a gente troca por ato. Um exemplo aqui, H2SO4. O H2SO4 é o ácido sulfúrico. Quando ele liberar o ânion dele, que é esse aqui, ó, SO4 2-, a gente troca o ico por ato, né? Como a gente está aqui, ico, troca por ato. Então fica ácido sulfúrico, vai ficar aqui o sulfato, beleza? Então o SO4 2- é o íon sulfato, beleza? H2SO3, terminação oso, porque ácido sulfuroso. Terminação oso a gente troca por ito, então vai ficar sulfito, o íon dele aqui, ó. SO3 2-, é o íon sulfito. Ácido sulfuroso, né? Terminou em oso, íon dele vai ser o sulfito. Beleza? Oso troca por ito, ico troca por ato. Beleza? Até quando for aqui, ó, eu tenho um ácido perclórico. Quando eu tenho um ácido perclórico, a gente só olha o final. Terminou em ico, troca por ato. Não precisa trocar o começo dele aqui, né? Então vai ficar ácido perclórico, perclorato. A gente só troca o final. Ico, troca por ato. Ácido perclórico, perclorato. Então ClO4- é o íon perclorato. Aqui também, ácido hipocloroso, terminou em oso. Então a gente vai ficar com hipoclorito. Só troca o final também, só troca o oso. Troca o oso por ito, vai ficar hipoclorito. Então ClO- é o íon hipoclorito. É sempre assim. Hídrico, né, que é um hidrácido. Quando a gente for escrever o íon dele, vai ficar hídrico, troca por eto, né? Oso troca por ito e ico troca por ato. Aí vocês vão pegando aí exemplos na internet e vão trocando aí o nome, aí isso vai ser importante para quando a gente for falar ali da formação dos sais e tal. Quando a gente for dar nome aos sais, a gente precisa ter na cabeça esses nomes aqui, ó, o nome dos íons, beleza? Bem, pessoal, agora como o Enem ele trata aí do cotidiano, então eu resolvi trazer as aplicações de alguns ácidos, né, no nosso cotidiano. Assim, bem por cima mesmo, né, só para vocês terem uma ideia aí onde é que a gente encontra esses ácidos aí no dia a dia e tal. O ácido clorídrico, né, o primeiro aí, que é o HCl, também chamado de ácido muriático, ele vai ser utilizado como agente de limpeza de alta potencialidade. Vocês até podem comprar, né, aquelas garrafas de ácido muriático e tal. Ali contém ácido clorídrico. E também a gente encontra o HCl no suco gástrico, né, presente ali no estômago, que ele vai participar ali da digestão, beleza, ali do alimento. Ali vai ter o HCl, beleza? Então o HCl pode ser encontrado vendido assim nas garrafas, né, como ácido muriático, que é o nome comercial dele, ou ali no suco gástrico, beleza, participando da digestão. A gente tem também o ácido sulfúrico, né, o H2SO4, também chamado de vitríolo. Ele é um ácido forte, né, utilizado ali nas indústrias para a fabricação de papel, corantes e principalmente, que é o que mais aparece assim falando sobre o H2SO4, é ali na fabricação de bateria de automóvel, beleza? Ali naquelas baterias de carro tem ácido sulfúrico, é um ácido bastante forte. Forte, né? Outro ácido seria o ácido fosfórico, que é o H3PO4. O H3PO4, né, quando ele for reagir ali com a base, que a gente vai ver mais para frente, ele vai formar sais, beleza? Os sais derivados desse ácido fosfórico, eles vão ser utilizados ali na agricultura como fertilizantes para as plantas, beleza? Então esse aí seria a aplicação do ácido fosfórico. Ele vai reagir para formar sais, aí esses sais vão ser utilizados na agricultura.
Então, o ácido clorídrico a gente encontra com material de limpeza, né? Agente de limpeza, ou no suco gástrico. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, a gente encontra em baterias de automóveis. E o ácido fosfórico a gente vai encontrar os sais derivados dele na agricultura como fertilizantes. Outra aí seria o ácido nítrico, HNO3. O ácido nítrico, né, ele vai ser utilizado ali para a fabricação de explosivos, como o TNT e a pólvora negra, né, a principal aplicação dele. O ácido fluorídrico, que é o HF. Esse ácido ele tem uma propriedade de corroer os vidros, ou seja, ele vai ser muito utilizado para a gente poder fazer marcação em vidros, por exemplo, a gente numerar vidros, né, para poder, aí no meio comercial, a gente vai utilizar o ácido fluorídrico para poder marcar esses vidros, né, porque ele vai conseguir corroer esse material. O próximo ácido seria o ácido carbônico, né, que a gente falou, H2CO3. Ele vai estar muito presente nos refrigerantes e na água gaseificada. Ele vai ser aquele gás, né, que quando a gente abre a garrafa faz um barulho. Ele vai ser aquele gás que sai quando a gente abre a tampa. Porque, como eu falei, ele é um ácido muito estável. Então ele vai ficar na forma de água e CO2. E o gás que sai lá do refrigerante é o CO2, beleza? Que vai ser consequência aí da presença do ácido carbônico. E tem muitos outros ácidos, eu só citei alguns aqui, ó. No DNA e no RNA vai ter os ácidos desoxirribonucleico, né, que é o DNA, e o ácido ribonucleico no RNA. Aí nas frutas cítricas vai ter o ácido cítrico, o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, que ela previne aí contra o escorbuto, que é aquele sangramento na gengiva. Também vai estar presente aí nas frutas cítricas, né, como a laranja, limão, abacaxi, maracujá, essas frutas assim. O ácido acético, né, o ácido acético aí que é um ácido orgânico, ele vai estar presente aí na composição do vinagre, de vários vinagres. E o ácido cianídrico, que é aquele ácido que eu falei que é o HCN. Essa imagem aqui é de uma câmara de gás da Segunda Guerra Mundial. O ácido cianídrico ele foi um dos gases, né, liberados naquela câmara para poder matar os judeus, né, poder matar ali aquelas pessoas que viviam no campo de concentração nazista. Então esse ácido foi utilizado para isso, né, não só para isso, mas é uma coisa que marcou bastante na história. E tem outros ácidos também, como o ácido clórico, né? O ácido clórico ele é utilizado aí em fogos de artifício e tal, e tem muitos outros. Aqui é só para citar mesmo alguns que são importantes para o Enem. Então é isso, a gente terminou a aula, a parte 2. E na próxima semana a gente vai começar a falar sobre bases, beleza? Sobre ácidos é só isso, essas duas aulas que teve. A próxima semana é sobre bases.